E agora nós vamos seguir com a palestra da professora Luciane Durante. A professora Luciane é engenheira civil, também é especialista em engenharia de segurança do trabalho. Pela Universidade Federal do Mato Grosso, concluiu seu mestrado em educação e meio ambiente e o seu doutorado em conforto ambiental. Atualmente, a professora atua no departamento, né, como professora docente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo na UFMT. Também é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, o PROFNIT. E no PISAC, a professora Luciane coordena a rede de parceiros externos, na qual é o objetivo do PISAC trazer institutos privados, institutos públicos, né, instituições privadas e públicas para compor os quadros, né, os projetos de pesquisas e desenvolvimento de inovação e sustentabilidade. No projeto, a professora Luciane coordenou a equipe de conforto térmico e também a equipe de disseminação do conhecimento. Professora Luciane, fique à vontade para projetar sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Thalita. Minha fala nesse evento trata da tecnologia dos sistemas construtivos e as simulações tecnológicas. Como a Thalita já me apresentou, eu sou a Luciane Durante e compôs a equipe a Emily Guarda também, que juntas, né, fazemos parte dessa equipe de pesquisadores do PISAC e somos aqui da UFMT. Com relação às simulações, o nosso trabalho se deteve no recorte das simulações térmicas, acústicas, lumínicas e de ventilação. Então, os nossos objetivos macro, né, trataram de determinar as melhores orientações para a implantação dos projetos de referência, verificar as condições internas de desempenho térmico e lumínico dos ambientes relevantes, verificar o conforto térmico e a exposição ocupacional ao calor, verificar as condições internas de ventilação natural, propor, em alguns casos, soluções de ventilação mecânica para melhoria dessas condições internas, no sentido de que nós trabalhamos apoiando a concepção do projeto de arquitetura por meio das análises preditivas de conforto. Nesse sentido, então, nossa metodologia se amparou na simulação computacional por meio do software Design Builder, que é um software adquirido pelo projeto e que utiliza o Energy Plus como plugin de cálculo. Essa é uma imagem da tela do software, em que é possível verificar, né, que o modelo aparece aí nessa primeira tela, ele permite, né, que o modelo seja desenhado aí, e que, em seguida, seja configurado esse modelo, e, em seguida, é possível que se extraiam, né, os resultados dessas configurações e desses outputs solicitados. Além do conforto térmico, e esse software ofereça também alguns resultados em relação a emissões, custos, enfim, nosso foco foi em relação à térmica e iluminação e ventilação. Nosso primeiro desafio, né, destacando aqui, é que nosso projeto foi modelado em Revit. E nós temos necessidade de modelos, né, com restrições de informação para fins de simulação. O que isso significa? Significa que são modelos geometricamente simplificados e que podem dar os resultados efetivos para a simulação computacional, mas que eles não necessariamente precisam conter todas as informações para outras disciplinas ou para a própria arquitetura. Então, nós ainda enfrentamos desafios de interoperabilidade entre os softwares para modelagem BIM, né, e para modelagem BEM, que seria o E, né, de modelagem para fins de energia, e com isso nós optamos por redesenhar esses edifícios
no ambiente de simulação do Design Builder, de forma que os nossos resultados foram expressos em formas de mapas, né, 2D, 3D, e também tabulados e consolidados por meio de planilhas e depois em relatórios que foram entregues. Eu destaco que o Energy Plus é um software validado pela ASHRAE, né, pela norma 140, 2004, que é um requisito para qualquer software de simulação computacional térmica. E aqui tem uma linha do tempo, né, mostrando o nosso trabalho, que começou lá em 2019, com a cadeia e com a penitenciária, as muralhas, quando trabalhamos a torre em 2020, e o posto P1 de controle, o semiaberto em 2020, segurança máxima também, e a casa de albergado em 2021, também com o COC, o Centro de Observações Criminológicas. Observem que esses modelos, né, essas imagens são simplificadas porque elas advêm do nosso software de simulação. Ainda com relação à metodologia dessas simulações, nós iniciamos, né, contando um pouco dessa trajetória, começamos falando das análises térmicas lá na cadeia penitenciária, utilizando um método que a gente chama de dia típico de projeto de verão e de inverno. Então, pensávamos, né, que esse dia típico fosse, né, seja representativo de condições dessas edificações. Então, a forma de analisar, né? Então, fizemos a cadeia penitenciária a partir desse conceito, mas depois, né, a partir das muralhas em 2020, nós refletimos, né, num processo, numa abordagem adaptativa dessa simulação, ou seja, sempre olhando os nossos resultados e tentando melhorias nesse processo. Nós passamos, então, para não trabalhar mais como dia típico, e sim com o método adaptativo de conforto térmico. Então, aqui tem, a partir da muralha, a gente trabalha com o método adaptativo, o que não invalida o trabalho feito na cadeia penitenciária, mas mostra a evolução, né, e como a gente pode, então, refinar esses processos, trazer alternativas, né, para que essas simulações fossem realizadas. Com relação ao conforto lumínico, lá na cadeia penitenciária, nós também começamos com o conceito de trabalhar como resultado as iluminâncias, considerando iluminação natural em 11 horas diárias do dia típico de projeto, e nós avançamos depois para o conceito de autonomia da luz do dia, que a gente chama de SDA, que estabelece um valor de referência mínimo e calcula, né, evidencia quantas horas anuais foram possíveis de ser atingidos esses valores mínimos no ambiente analisado. A ventilação, né? Quando a análise da ventilação natural ou quando a análise de temperatura, né, e umidade, enfim, das condições ambientais termohigrométricas se mostraram inadequadas, né, optamos por oferecer também medidas mitigadoras através da ventilação mecânica, e aí entram aí os processos de exaustão. Nos 2 primeiros edifícios, nós trabalhamos esse processo de ventilação fazendo cálculos mesmo, matemáticos, e conseguimos implementar, a partir das muralhas, simulações utilizando CFD, Computational Fluid Dynamics, também por meio de um módulo do Design Builder. Também nas muralhas, no posto de controle P1, onde nós trabalhamos com ambientes condicionados, nós pudemos extrair o consumo energético em termos de graus hora, ou grau mês, ou graus hora ano, né? Graus ano, através das simulações. Eu destaco agora, né, alguns resultados, né, mostrando como é que isso
como é que esse processo aconteceu. Então, aqui eu tenho cadeia penitenciária, em que mencionamos ambientes de celas, né, 2 celas em posições extremas, que são posições de canto nos blocos, né, onde tínhamos maiores exposições de superfícies externas, à radiação solar. Também trabalhamos pátio de sol e ambiente administrativo. E tivemos como processo de projeto sempre realizar simulações prévias, né, como se fossem pilotos, para que a gente pudesse oferecer alguns subsídios para a arquitetura. Então, nesse caso, nós trabalhamos qual o resultado do brise horizontal, qual o resultado do brise vertical, qual o resultado de variar o peitoril desse brise, qual o impacto do pé direito. Então, nós fizemos pé direito com 2,60, com 3,60. A adoção de sistemas de cobertura, né, uma telha de aço galvanizada ou uma telha termoacústica. E também os resultados de se implementar a ventilação mecânica provendo 350 metros cúbicos por segundo ou 250 metros cúbicos por segundo. Então, essas simulações preliminares, né, nesses pilotos, nos deram segurança, né, para avançar no sentido das decisões, e as simulações sempre foram feitas com uma cidade de cada uma das 8 zonas bioclimáticas brasileiras. Aqui tem um exemplo, né, um desafio, né, dessa simulação. Na cadeia penitenciária, o professor Augusto já mostrou aqui na apresentação dele o corredor dos policiais penais, que na época a gente chamava de agentes penitenciários, que é um corredor central, né, e as celas ficam contíguas, né, nas laterais desse corredor. Então, esse é o resultado de um mapa da iluminância expressa em lux, onde a gente consegue identificar desse lado esquerdo o impacto de uma abertura que foi proposta a partir do piso da circulação dos policiais penais, para que ganhasse aí um pouco de ventilação, um pouco de iluminação, aqui no caso iluminação, né? E do lado direito, o impacto dos brises, né? As aberturas fixas que são os brises. Esse resultado é para as 13 horas de um dia típico de projeto, que é o dia 9 de fevereiro, para a zona bioclimática 8, né, que é uma zona de grande luminosidade disponível, né, na abóbada celeste. Então, os resultados são bem interessantes, né? A cor mais vermelha é em torno de 154, em torno de 60 lux, mais ou menos. O grande desafio aqui nessa etapa foi buscar as referências para que pudéssemos comparar esses valores. Então, não tínhamos referências de simulação, né, tanto térmica quanto lumínica. Então, buscamos lá no conforto adaptativo da ASHRAE 55, buscamos os próprios limites de tolerância das avaliações de exposição ocupacional ao calor e ao frio, né, do IBUTG, lá nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Com as luminâncias, consideramos a NBR 15575, com relação ao nível de uniformidade, e adotamos também, mediante essa norma, uma iluminância média de 60 lux, né, já que não tínhamos referências para ambientes penais. E o Special Daylight Autonomy, o SDA, também foi considerado 60 lux. Isso foi uma tomada de decisão nossa, né, da equipe de simulação, discutindo aí com todas as demais equipes de projeto. Mostrando, a partir disso, né, esses referenciais, eles foram estabelecidos e adotados nos demais projetos. Aqui nós temos um resultado das muralhas, em que foram trabalhadas as torres
nos 4 cantos das muralhas. O desafio aqui foi avançar no fato de que esses ambientes são 5 pavimentos interligados por uma escada, então não existe interrupção, né, fechamento, essa escada ela funciona interligada. Lá no último pavimento nós temos um sistema de janelas inclinadas e nós trabalhamos como eram penitenciárias federais, foram as 5, né, cidades, Brasília, Porto Velho, Mossoró, Campo Grande e Catanduvas, e pudemos trabalhar a implementação de ventilação mecânica, né, provocando, né, um efeito chaminé por meio dessa escada que é aberta. Então, aqui, esses valores, esses gráficos mostram 100, o da esquerda, sem a ventilação mecânica, e depois com a ventilação mecânica, evidenciando a melhoria, né, que é essa estratégia de projeto, que é opcional, né, mas ela se coloca como uma opção para ser adotada pelos estados. Também aqui nas muralhas, o posto P1, tivemos duas salas, né, o posto de controle propriamente dito e 2 alojamentos. O posto de controle são 2 postos, né, e os alojamentos ali, o posto de vigilância. Destacados aqui, posto de controle no térreo, depois no primeiro, e o posto de vigilância lá no terceiro. Aqui, como eu já disse anteriormente, simulamos consumo de energia, e aqui tem um exemplo, né? Tiramos como exemplo a cidade de Campo Grande, em que não foi verificada consumo de energia para fins de aquecimento, né? Logicamente em função da zona bioclimática que Campo Grande se encontra, e os valores obtidos para resfriamento, em termos de consumo de energia, expresso em kWh ano, para esses ambientes. Aqui nós temos o semiaberto, em que trabalhamos o salão de visitas, a circulação e o encontro íntimo, a oficina, o ambiente também da circulação, sala de professores, sala informática e salas de aula, e o ambiente das celas, né, que nós optamos por não colocar aqui a imagem. Aqui foi nos permitido trabalhar com cobogós, né, a arquitetura propôs esses cobogós e os elementos de iluminação zenital. E aqui estão alguns resultados. Esse é o do salão de visitas, iluminação, zona 8, 13 horas, e oficina também, em que a gente consegue verificar, né, os valores dentro dos limites estabelecidos lá nas nossas pesquisas do início do projeto. O trabalho todo, né, esse desenvolvimento de todas essas simulações nos permitiu estabelecer um protocolo de simulação em que nós pudemos registrar, né, o passo a passo de como se trabalhar uma melhor implantação para essas edificações, os avanços em relação à metodologia de conforto térmico, que passa, né, a gente registra a possibilidade de trabalhar com um dia típico de verão ou inverno, também com as questões ocupacionais, né, do IBU-TG, tanto ao calor quanto ao frio. Registramos todo o passo a passo de implementar exaustores e trabalhar com dinâmica dos fluidos nessas simulações, e também toda a dinâmica de implantar a iluminação natural, tanto nas laterais quanto zenitalmente. Tudo isso nos permitiu entregar, além de todos os relatórios parciais e totais das edificações penais, um manual de simulação computacional dos edifícios penais, naturalmente ventilados e por ventilação mecânica, né, como produto da nossa equipe. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe PISAC, né, aos coordenadores, a todo o projeto, ao DEPEN, né, por trazer essas questões de conforto ambiental integrado a esses projetos das edificações penais, o que reflete uma preocupação, né, com esses usuários, e um compromisso, né, com sempre avaliar
e procurar melhorar a qualidade desses ambientes. Muito obrigada. Professora Luciane, muito obrigada pela sua participação.